Uma boa noite a todos, né? Vamos já começar o nosso momento de oração, né? Começando a acalmar um pouco nossos corações enquanto as pessoas vão chegando. Vamos dar esse tempinho. Para quem já está com sua Bíblia aí do lado e já quiser deixar separado a passagem de hoje, né? A passagem que me inspirou a fazer o momento de hoje. Apesar que hoje vai ser um Frankenstein, hoje vai ser um pouco de tudo. A passagem de hoje está no livro de Lucas, para quem já quiser deixar aberto. Lucas 17, versículo 11, tá? Lucas 17, versículo 11, já quiser deixar aí separadinho para nós começarmos daqui a pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho a música para que a gente possa começar meditando um pouco na letra dela. Aonde nós vemos Deus, em que, como nós o encontramos, qual foi o sinal, qual foi a experiência que você teve que te levou a viver essa experiência com Deus? Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Será que nós vemos realmente Deus em tudo? Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Hoje eu tenho que confessar que o oracional de hoje não tem nem mesmo tema. Cansado Como eu falei, ouço a hoje vai ser um chuva retalho. Talvez até demore um pouquinho mais. Vamos chamar hoje de oracional especial, né? ao seu Um pouco da soprar. experiência. Hoje eu vou contar um testemunho de vida minha. E eu vou começar falando sobre essa música. Essa música faz parte de uma playlist que eu não escutava há muito tempo. E essa foi uma das músicas que me ajudou a meditar sobre o que eu estava passando, pelo que eu estava passando, quando eu saí de Brasília e fui para João Pessoa com depressão. Depois de tudo que aconteceu em minha vida, essa foi uma das músicas que olhar as ondas, o pé molhado naquela água maravilhosa, que a água de lá ela é, o povo costuma chamar de morna, né, comparada às outras regiões. E realmente, por tantas vezes, aquela brisa tocava. Essa música ela fez muito sentido para mim. Vejo o seu sussurro através das ondas do mar, o vento tocando a minha pele. Então realmente fez muito sucesso, muito sentido para mim. E então acredito que quem tinha para chegar já chegou, né? Então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha transformação, sobre o falso católico que eu era para um servo inútil que eu sou hoje. E hoje eu tô realmente bem fraco. Mas vamos lá. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Então, para esse momento inicial, vamos rogar a Deus que Ele abra o nosso coração. Sim, Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, Pai, em um momento atemporal, porque esse vídeo vai estar na internet e talvez quantas pessoas
Ele possa tocar através dessas palavras, Senhor. Então, mediante a tudo isso, que este momento seja único e exclusivo seu. Que as palavras que saiam, Pai, seja para o propósito de evangelização e trazer pessoas para o teu caminho. E nesse sentido, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para este momento, coisa que eu nunca tinha feito, eu gostaria de convidar a todos a rezar um Pai Nosso e um Ave Maria, por nossas famílias, por nossos corações, mas principalmente por este que vos fala hoje, que realmente anda precisando muito de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, roga por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e de qualquer mal. Amém. Só um momentinho que eu vou procurar uma outra playlist aqui, porque se eu ficar escutando essas músicas de fundo aqui, aí já era pro homem aqui. Aí eu vou chorar para dar com pau, não vou dar conta de... E aí o negócio não vai fluir. Só um momentinho. Cadê? Fundos daqui. Isso. Esse daqui agora. Maravilha. Aos que eu estou vendo, a música atrapalha a minha voz? Não? O fundo não? Perfeito, então. Então vamos lá. O ano era 2020. Eu tive um momento, um surto de depressão. Eu costumo falar muito sobre isso nos processos terapêuticos, para explicar um pouco às pessoas, para as pessoas entenderem, né? Aonde seria a ansiedade, aonde seria a depressão? A depressão normalmente ela está vinculada ao passado, seja a lembranças boas ou lembranças ruins. Para algumas pessoas, a lembrança de um passado maravilhoso que eu gostaria de manter ele vivo e aceso na minha mente, faz com que eu não viva o presente. Faça com que eu me sinta infeliz. Existem aquelas pessoas que vivem o oposto. Tiveram momentos tão ruins no passado, que esses momentos ficam presos, impedindo que elas vivam o presente. E é assim que se manifesta a depressão. A ansiedade. A ansiedade, ela manifesta por anseio, desejo profundo ou medo profundo. Eu sofro dos dois. Na verdade, você que está me assistindo sofre dos dois. A grande diferença é a depressão está controlada e a ansiedade está controlada. Porque desde pequeno nós temos essa característica. A ansiedade de abrir um presente, a ansiedade de abrir um ovo de Páscoa, a ansiedade de chegar o aniversário. Nem dormimos direito. Olha a ansiedade aí. Mas é uma ansiedade controlada. E hoje eu inclusive falo muito com pais. Tem muito pai alimentando o anseio do filho. As crianças hoje estão sem controle, vivendo uma ansiedade exacerbada. Então existe aquela coisa que, nossa, eu estou sonhando com chegar o dia que eu vou poder
terminar a minha casa. Estou olhando aqui para as pessoas presentes e vejo o anseio de uma pessoa a quem eu já tenho um carinho, um respeito enorme. Quando minha casa vai estar terminada? E aí eu fico olhando para aquilo e aquilo talvez me impeça de ver o presente, as coisas que talvez eu esteja perdendo. Mas existe a ansiedade do medo. E a ansiedade do medo, ela é idêntica. Eu tenho tanto medo de não ser feliz. Eu tenho tanto medo das coisas darem errado, que eu estrago tudo antes das coisas acontecerem, porque eu não estou vivendo hoje. Eu me afasto e assim sucessivamente. E agora que nós conhecemos um pouco, eu volto para a minha história. Em 2020 eu fui para João Pessoa, em busca de cuidar de uma depressão, a qual eu achava que era porque eu sentia falta do meu passado. Mas em 2018, vivendo um momento de crise, conversei com os meus pais. Meu pai é da cidade de Bananeiras, próximo a João Pessoa. Então ele tem parentes lá. Eu também tenho, mas é porque é tão distante que eu acabo tendo como, né? É mais deles do que meu. E a madrinha dele tem uma casa, um apartamento ali, e eles sempre foram, e eu só tinha ido quando eu era pequeno. Então eu conversei com eles, e eu queria ir para ver se eu restauraria o meu casamento. Fomos nessa viagem, a viagem maravilhosa, porque estar perto dos meus pais é algo sempre incrível. E eu me apaixonei por aquela cidade sem nem saber o porquê. Desculpa me emocionar, mas é porque aqui agora, lembrando dessa viagem, eu me recordo de eu e minha mãe, os dois de fogo, após muitas caipirinhas, e eu desabafando com a minha mãe, tipo, olha o que essa mulher faz comigo. Nós estamos de viagem e ela não quer estar perto. A mãe da minha filha tinha pegado ela e ido para o apartamento e deixado a gente lá. Por um acaso, meu pai e minha mãe naquele mesmo dia tinham brigado, e a reação foi a mesma, e ficou os dois bobos na areia ali. Os dois de fogo voltando andando para casa e desabafando um com o outro. Mas voltando às coisas boas, eu me apaixonei por aquela cidade. Eu vi um potencial tão grande naquela cidade. E eu não fazia ideia de o porquê que aquela cidade tinha me chamado tanta atenção. E mal sabia eu que em final de 2019, início de 2020, nós teríamos uma pandemia que obrigaria as pessoas a ficarem dentro de casa, onde mudaria todas as profissões, possibilitaria realmente o desenvolvimento remoto de diversas atividades. E no meu pensamento, o motivo da minha infelicidade, da maioria dos meus problemas no casamento, era porque nós não tínhamos uma vida própria. Nós vivíamos basicamente para agradar os outros, era de casa para a igreja, da igreja para casa, trabalhando o dia inteiro. E quando que eu teria tempo para viver a minha família? Quando que eu teria tempo para curtir a minha esposa? A minha filha eu tinha, porque a minha filha eu carregava ela para cima e para baixo, ela estava sempre comigo. Minha filha trabalhava comigo com 6 meses de vida no Bebê Conforto. Na época eu tinha empresa de telecomunicação, eu ia dar suporte em centrais de telefonia, sistema de rede. E lá estava eu debaixo de mesa e ela no Bebê Conforto. Ela cresceu junto com os meus clientes, correndo nos corredores. Mas me faltava muito alguma coisa, me faltava apoio, me faltava algumas coisas. Isso era o que eu pensava. Chegado a pandemia, meus pais foram para a chácara, tudo longe. Tudo longe.
A mãe da minha filha era biomédica, trabalhava em um hospital e meus pais, apesar de terem mais vivacidade e energia do que eu, né? Para quem está acostumado a me ver e acha que eu tenho energia, vocês não conhecem o Sr. Oscar e a Dona Dilma. Esses dois são fera. E minha vida não estava legal. E eu jurava que era isso. De repente eu comecei a sentir falta dos meus amigos, dos momentos de vida que eu tinha. Me sentindo cada vez mais para baixo. E aí me veio o desejo de recomeçar. Que tal ir para uma cidade em que a gente não conheça ninguém? O propósito era esse. Era não ter amigas dela e amigos meus. Não ter a noite das garotas e a noite dos garotos. Eu queria realmente me forçar a viver uma unidade. Viver uma comunhão com a minha família. Que nunca existiu. Só que até então eu não tinha enxergado isso. Coloquei na cabeça que iríamos para João Pessoa. E aí começaram alguns problemas. Abri mão de João Pessoa e fomos olhar todos os outros estados possíveis que tivesse praia. Porque eu queria uma qualidade de vida e nada disso aconteceu. Bem, a pandemia arrochou. Eu fui me sentindo cada vez mais só. Cada vez mais isolado, porque agora eu não tinha nem mesmo a minha família perto. Porque para estar convivendo com alguém que está o tempo todo dentro do hospital, principalmente na área laboratorial, para a segurança dos outros nós nos isolamos. E chegou um dia em que o vazio de dentro do meu peito me convidou a acelerar minha moto e me jogar direto num poste. E assim eu fiz. Acelerei, mirei no poste. E naquele momento me veio a covardia que me fez ficar vivo até hoje. Não foi minha filha, não foram os meus pais que me fizeram voltar atrás. Foi o medo de me arrebentar e não conseguir tirar a minha vida. Que a ideia era bater de frente, rachar. E se eu não morro? Esse foi o pensamento. E se eu fico parado em cima da cama e o trabalho que eu já estava dando porque eu me sentia um inútil? E detalhe, tá, gente? Eu vou contar um detalhezinho para vocês. Nesse período, minha vida inteira eu passei arroxo financeiro. Inteiro. Eu devia, há uns 6 a 8 meses atrás, a essa data, eu devia para minha mãe 2 carros, fácil. E a minha empresa está faturando por mês entre 25 e 50 mil. Pagando tudo, sobrava uma boa grana para mim. Estávamos reformando tudo, trocando carro, fazendo de tudo. Dinheiro, finalmente, não era problema na minha vida. Mas ninguém fazia ideia do quão infeliz eu estava. Do quão vazio eu estava. E naquele dia eu quis dar um fim nisso. Já não devia mais ninguém. A família estava dentro de uma casa própria. Tudo quitado. Agora é o momento. Eu não vou fazer falta para ninguém. Esse foi um dos pensamentos. E o que me impediu de prosseguir foi o medo de não ser bem sucedido e ficar paralítico em cima de uma cama, com pessoas me limpando. Nossa, seria um estorvo muito maior. E ser um estorvo maior me fez brecar a moto, quase cometendo vários outros acidentes. Então,
Vamos atrás, conversei com a minha terapeuta falou, Duda, pelo amor de Deus, agora quero que você vá a um psiquiatra. Você chega no médico, o médico nem olha na tua cara. Aqueles laudos que ele, E as únicas coisas que me davam prazer ainda na vida era andar de bicicleta e andar de moto. Porque o resto era um monte de padrões. Um monte de coisas repetidas. Chegava, não tinha graça para conversar com as pessoas, até participava de uma conversa ou de outra, e voltava para minha intimidade. Subia para minha casa e ficava lá, no meu videogame, por vezes no meu violão. E detalhe, eu fazia parte de diversos movimentos da igreja. E o médico me receitou um remedinho, esse remedinho tarja preta, e esse remédio poderia causar alguns efeitos súbitos, do nada ficar meio abobalhado, e aí automaticamente eu não poderia nem pedalar e nem andar de moto. Eu nem tive a audácia de olhar e falar, ei amigão, você não escutou sobre o fator de qualidade de vida, sobre o que eu posso, eu quero ou não viver? Perdão, gente. Tem gente mandando mensagem. Deixa eu desativar o WhatsApp que está aberto aqui. Rapidinho. Mil perdões, tá? Para não ficar clicando aqui. Pronto. Então, me veio algo muito forte no meu coração. Vá para João Pessoa. Comece uma nova vida. E aí eu bati pé. Eu vou para João Pessoa. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu comecei a me restabelecer de uma forma bem estranha. Porque eu sempre fui a pessoa que sempre andou e gostou de estar rodeado de pessoas. Nunca gostei de estar só. Sempre gostei de estar sempre cheio de amigos, até porque aqui em casa sempre foi assim. E aí eu comecei com aquelas músicas que eu mostrei no início, caminhar na praia. E aí eu prestei atenção que o motivo da minha depressão não era a ausência das festas, dos amigos. Era porque eu tinha deixado de ser eu mesmo para me encaixar na realidade de alguém que não estava preocupado em se encaixar na minha realidade. Em 2022, eu finalmente, 2021 eu me divorciei mesmo. 2022, depois de algumas tentativas de retorno frustrados, eu decidi seguir a minha vida. E aí entrei no Tinder. Conheci uma pessoa. Foi bem bacana o dia que nós saímos, mas ela estava com a filhinha pequena. E aí, em respeito à filha pequena, nem mesmo tentei me aproximar, só foi um bate-papo. E marcamos um novo encontro. Neste novo encontro, ela me fez uma proposta inusitada. Ela me perguntou, Duda, você é católico, não é? Eu já te vi tocando violão. Eu falei, sou. Poxa, hoje está acontecendo um evento de uma comunidade que eu queria muito ir. Você se importaria se a gente cancelasse o nosso almoço? E fosse? Gente, estava tudo esquematizado na minha cabeça. Começava com o almoço, terminava com... Vou nem terminar a coisa para vocês. E naquele momento meu coração aqueceu. Eu só estava conversando. Eu estou sempre de fone de ouvido. Fui até a varanda, olhei para o céu e falei assim, caramba senhora, e ela ainda é da igreja, que legal. Lógico, vamos. E aí eu conheci a comunidade católica em adoração.
Nesse período, minha vida estava fazendo assim. Meu financeiro estava hiper estável. Por conta dos altos e baixos, eu tinha fechado a empresa. A pandemia não foi como eu esperava. A cidade de João Pessoa não foi o que eu esperava para a área corporativa. E eu comecei a me afundar em dívidas. Assim que eu aceitei Jesus novamente na minha vida, as coisas foram a menos 0, a menos 10, menos 20. Hoje eu calculo que minha dívida deva estar na casa de uns 130 mil, 120 mil, fácil. E eu estou me restabelecendo. Não com riqueza. Aos pouquinhos, passo a passo. Então, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido antes. Porque minha vida inteira eu conversei com Nossa Senhora. Eu fui consagrada a Nossa Senhora em sonho aos 14 anos de idade. No meu aniversário de 13 para 14 anos. Em um cômodo similar a esse, muito parecido, no andar de cima, era o meu quarto. Por 2 noites seguidas anteriores, eu sonhei que eu procurava algo incessantemente. E na noite do meu aniversário, eu achei o que eu procurava. Era uma cratera enorme, como se tivesse caído um cometa. E lá estava, no alto, suspensa em uma nuvem, Nossa Senhora das Graças, derramando graças da palma da mão. Ela nunca falou nada para mim ali naquele momento. E eu acordei com a minha equipe da Legião de Maria fazendo uma serenata para mim dentro do quarto. Eu que tenho um sono hiper leve, qualquer coisa me acorda, e não é só acorda, eu acordo desperto. Tocaram lá embaixo, tocaram do lado de fora, não ouvi, tocaram do lado dentro da área, eu não ouvi, tocaram na sala, não ouvi, subiram a escada, não ouvi, do lado de fora do quarto, não ouvi, abriram a porta para eu acordar. Eu sempre tive um carinho enorme com Nossa Senhora. E aqui agora vai para vocês a parte mais tensa da minha depressão. Mariana, minha filha, veio de uma gestação complicada. Eu nunca fui santo. E na minha época de solteiro, muito namorador, eu sempre me questionei, porque as pessoas achavam, né, que rapidamente eu iria aparecer com o menino. E nunca tinha aparecido com o menino. Com 2 anos de casado, Mariana veio. A gestação foi complicada, quase perdemos Mariana. Foi uma gravidez de risco, mas graças a Deus Mariana veio. Mariana teve alguns intempéries, mas tudo bem. E eu sempre muito colado com Nossa Senhora. Depois de um tempo, tivemos uma gestação gemelar. Viria Clara e Gabriel. Bivitelino, tem assim, né? E com 2 meses de gestação viemos a perder. Eu entrei num desespero profundo. E segurando as pontas para a mãe da minha filha, porque, poxa, era ela que carregava as crianças. Eu fiquei tão chateado com Deus. Por que ele deixou que aquilo acontecesse comigo? Isso foi antes de 2020, isso foi antes de pensar em tirar minha vida. Por quê? E aí, eu fiquei muito chateado. Nossa, eu briguei muito. E conversando com Nossa Senhora, não queria ir para a igreja, estava muito chateado com Deus, não fazia sentido para mim aquilo. Por que eu tinha que passar por aquilo? Por que a mãe da minha filha tinha que passar por aquilo? Nós éramos da igreja. Enquanto tanta gente ruim, perversa,
nada acontece com eles, por que comigo? Pois bem, Mariana foi uma anunciação de Nossa Senhora e Mariana nasceu. Nós estávamos em um terço que eu fui para acompanhar, porque eu não estava querendo muito sair, mas era um terço mariano de uma profetisa, Aline. E nós fomos na casa da amiga da mãe da Mariana e durante o terço eu ouvi o sussurro de Nossa Senhora. Você vai ter um filho. Sua mulher está grávida. Já comecei a chorar. Pensa no homem chorão, sou eu. Comecei a chorar. Quando terminou o terço, eu cheguei para ela e falei, você está grávida. Nossa Senhora me disse. Ela, impossível. Eu estou menstruada, não tem como. Eu falei assim, você está duvidando de Deus? Nossa Senhora me falou. Ela, não existe disso, não tem como. A mãe dela chegou perto e falou, eu vi um menino lourinho correndo aqui ao redor. E eu tive a confirmação, é seu. Você está grávida. Ela, gente, mas não tem como, que não sei o que ela das quando. Daqui a pouco vem a Aline e entrega para ela uma rosa vermelha, igualzinho foi a rosa que ela recebeu quando a Mariana foi concebida. E aí, ela se calou. Saído dali, uma semana, fez o teste, sim, estava grávida mais uma vez. E dessa vez eu estava certo que viria a criança, que seria tudo lindo. Mariana sofreu muito com o não vir dos irmãos. Novamente, com mais 2 meses, a mesma coisa. Só que dessa vez o aborto nem foi espontâneo. Dessa vez precisou fazer curetagem. E naquele momento eu fiquei indignado com Deus. E também com Nossa Senhora. E a partir dali, eu disse que não precisava de um Deus. Não fazia sentido para mim. Me rebelei. E dessa vez também não queria ouvir falar de Nossa Senhora. O tempo foi passando e eu comecei a ver a mãe da minha filha começando a minguar, ficar triste, amuada, porque ela não iria participar do encontro que ela tanto fazia estima e tudo mais. E como casados, se eu não fosse, ela não poderia participar porque não teria equipe. E eu disse o meu sim. Toco violão, canto, danço, planto bananeira, achava que eu estaria em qualquer equipe. Fomos designados para a equipe da vigília. Na equipe da vigília, eu fiquei o encontro inteiro sem tocar uma música mariana. Porque foi anunciado. Por que eu iria passar por aquilo de novo? Várias coisas aconteceram e naquele encontro, no segundo dia do encontro, Deus fez assim uma reviravolta. Era para ter uma palestra de Maria para os jovens, aconteceu um imprevisto e a palestrante não poderia chegar no tempo, eles fizeram uma inversão e de repente ela conseguiu chegar no horário e o único horário que ela tinha para dar palestra era onde? Na vigília. E eu tinha liberado todo mundo para ver uma palestra de uma pessoa famosa que tinha chegado e só estava eu na vigília e eu não poderia deixar o Santíssimo sozinho. Então eu tive que tocar as músicas marianas, eu tive que fazer tudo. E naquele momento, em uma sensação de quase desmaio, eu escuto a voz dela por uma última vez. Ela fala desse jeito para mim. Você passou dos limites. Eu prefiro perder um filho do que este filho se perder de Deus. E naquele momento eu entendi que eu tinha quebrado o limite de veneração de Nossa Senhora. E eu tinha passado a adorar Nossa Senhora.
Eu não falava mais com Deus. Eu só rezava Ave Marias. Eu não pedia nada para Deus. Eu só falava sobre Nossa Senhora, cantos marianos, cantos de adoração marianos. Falava de Deus, mas que estava vinculado a Nossa Senhora. E naquele momento eu me reconectei com Deus, mas confesso para vocês que eu vim começar a me reconectar com Nossa Senhora de novo tem pouco tempo. Então, depois daquilo dali, eu estava completamente só. E foi tudo aquilo que eu já contei para vocês no início. Vamos em João Pessoa. João Pessoa, eu não fazia ideia da existência da comunidade católica em adoração. Eu entrei dentro do estabelecimento. E quando eu chego perto do local para sentar, eu escuto a voz de Deus pela primeira vez na minha vida. Nunca eu tinha ouvido. E ela veio como uma frase de uma música. Tira a sandália dos pés, pois o lugar que está é santo. Naquele mesmo dia, eu dei o meu sim para viver o vocacional da comunidade católica em adoração. E minha relação com Deus é de dois amigos muito sarcástico um com o outro, sabe aquele que faz questão de pôr o pé pro outro tropeçar, cair e ficar rindo da cara do outro? Porque quando eu dei o meu sim, a oradora do vocacional, hoje com muito carinho chamada de Mãe Dani, chega e dá a notícia. É daqui até novembro, são 9 meses, todos os sábados, e não pode faltar mais do que 2 vezes. Faltou a segunda vez, é cortado automaticamente. Meu coração se endureceu, fiquei indignado. Como assim? Isso não existe, mas só por dentro, né? Não fui brigar com os outros. E ali foi vivendo a minha construção de fé. Meu curar. Pensei que estava curado de um monte de coisa e Deus me pediu para vir a Brasília para... Ainda não entendi muito bem. Algumas coisas eu já entendi, tá perto, mais próximo dos meus pais, mais próximo da minha filha. Mas hoje eu enxergo que é muito mais para eu viver coisas que eu simplesmente abandonei e deixei para trás. E essa é a minha história de conversão. De lá para cá, eu escuto Deus constantemente. Direto. Ele vem e fala algumas coisas, como eu faço com minha mãe, como eu faço com meu pai. Direto eu brigo com ele. De vez em quando eu saio, meio que fazendo jeito de ignorando. Algumas vezes eu faço idêntico, eu faço com minha mãe e com meu pai, com Deus. Eu simplesmente viro para ele e falo assim, não dá, não vou fazer. Desisto. E hoje eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso. Contar um pouco da minha história, para que vocês possam ir além do que somente um homem. Duda o Santo. Eu tenho certeza que tem gente que olha e me endeusa. Não, gente, eu sou tão pequeno, tão falho. Eu sofro de ansiedade também. Eu tenho rompantes de depressão. Foram 2 anos e 7 meses em João Pessoa sem ter uma crise. Estou aqui há 3 meses e já tive
duas fortíssimas. Passei quase 3 dias sem pregar o olho. Dona Dilma está me assistindo, ela daqui a pouco deve vir querer conversar comigo, que disso ela não sabia. E várias coisas estão acontecendo. E aí, eu tenho um pai fundador da comunidade, que eu quero que vocês escutem um trechinho da palavra antes de eu ler e finalizar o nosso oracional de hoje, tá? Esse que vai falar com vocês um pouquinho é um vídeo da partilha da palavra que acontece de segunda a sábado. Se vocês tiverem interesse em participar, me fala que eu mando o link para vocês depois, tá? E aí vocês vão ficar que nem eu. Colados em coisas da igreja. E eu fico feliz demais de participar disso. Compartilhar o som do computador. Gente, deixa eu só pausar aqui. Pronto. Deixa eu aumentar o volume. Espero que esteja bom. Você tem noção de quem somos? Moisés é realmente um grande sacerdote, um grande intercessor, um grande homem que guiava um povo. Porque o povo estava escravo há 400 anos. Em poucos meses de incursão no deserto, o povo já tinha distorcido a vida de escravidão. É dito, literalmente, que estava com saudade da escravidão, porque tinha comida de graça. Eles eram escravos. Todo escravo precisa se alimentar, senão morre. Mas o olhar não era mais esse. O olhar era nós ganhávamos comida de graça. Quando adoecemos o nosso olhar, não vemos a escravidão que vivemos. E temos saudade do pecado, do erro, temos saudade da escravidão. E começamos psicologicamente a fazer conjecturas em dizer que o estado anterior é melhor da vida. Isso acontece com vocações, tanto de aliança quanto de vida. Porque começamos, desculpa, gente, começamos a culpar o externo e não o interno. Os nossos olhos adoecidos só assistem do outro as distorções. Faço um parêntese e peço que você medite. A malignidade e o mal, a perversão, o engano, o esgoto. Cuidado, cuidado, que você enxerga no outro. Ele só acontece em você, porque isso te tocou já. Bem, pessoal. Essa é a passagem que eu queria muito compartilhar com vocês, tá? Deixa eu voltar a compartilhar o áudio.
Compartilhamento de tela. Não, não é de tela. Espera aí, rapidinho, gente. Falhas nossas aqui. Avançado, arquivo de áudio. Pronto. Aí, compartilhar áudio. Deixa eu voltar agora o fundo. Pronto. Aí. Essa foi uma partilha da palavra de segunda-feira. E desde segunda-feira eu venho pensando nisso e hoje eu senti um desejo grande de também falar um pouco sobre a minha história com vocês. Mas o ponto central é, por que nós nos cobramos tanto? E dizer para vocês, gente, eu sou um servo de aliança da comunidade católica em adoração. E olha o tanto de altos e baixos que eu tenho. Vocês não têm noção como eu já pensei em desistir. E hoje eu preciso pensar em uma forma de resistir. E é esse convite que eu quero fazer para vocês. Não desistam. Persistam. Não olhe o negativo, olhe o positivo. Se tua mão esquerda te faz pecar, corte-a. Se algo não está te fazendo bem, não está te deixando caminhar, se afaste. Se a ausência de um estado te afasta, volte para essa essência novamente, para viver perto. E para buscarmos fechar a passagem, hoje acho que vai ser uma dos oracionais mais longos. Vamos para a passagem que está em Lucas 17, versículo 11. Amém? O leproso agradecido. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz e clamaram. Só vou fazer um parênteses. Por que eles pararam ao longe? Porque os leprosos andavam com aquelas sinetas de vaca fazendo barulho para dizer que eles estavam chegando, porque era uma doença altamente contagiosa. Então eles não poderiam se aproximar das pessoas. Eles já viviam marginalizados, à margem das cidades. Eles não poderiam entrar dentro das cidades. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Vou fazer novamente uma pausa. Dessa vez ele se aproxima das pessoas porque ele já tinha percebido que suas feridas haviam sido fechadas, que ele já não tinha mais a doença. Nós pedimos perdão, mas nós não mudamos os nossos atos. Nós não reconhecemos em nós o perdão. Este homem, ao se sentir curado, veio, se prostrou aos pés de Jesus, veio pertinho. Não adianta de nada. Perdão, 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 perdão. E não muda a forma de agir. Se eu quero mudar algo, eu tenho que, a primeira coisa a fazer, agir. Se algo me afasta do meu objetivo, eu corto. Prostrou-se ao pé de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão esse estrangeiro que voltaste para agradecer a Deus? E acrescentou: Levantai-te e vai.
tua fé te salvou. A Samaria não era nem mesmo judeu. As pessoas da Samaria não seguiam o Deus de Moisés, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. E é por isso que se trata tanto sobre samaritanos. Como que uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus se converte dessa forma? E os hipócritas não voltaram. E aí não entendem. Não é que Deus tira-lhe o benefício da cura. É porque você volta a se sujar. Hoje eu me sinto dessa forma. Eu me sinto voltando a me sujar. Hoje eu estava indo para a academia, escutando exatamente as músicas que eu coloquei hoje cedo para vocês. Mais cedo, hoje cedo não, mais cedo para vocês. E pensando comigo, eu tô só de novo, eu tô vazio de novo. E estranhamente, esse vazio me consumiu ao ponto de hoje eu novamente não ir diante do Santíssimo. E por que eu estou trazendo isso para vocês neste momento do oracional? Para que vocês não se cobrem tanto, mas que aprendam com o meu erro e faça, e vá além. Que eu não precise de outra pessoa para me fazer ir orar, para me fazer levantar. Eu tomei algumas decisões e eu vou segui-las. Conversei, hoje ou foi ontem, eu fico meio perdido no tempo com a minha mãe sobre essas decisões. E eu preciso me achar. E eu faço esse convite para vocês. Você já se achou? Você sabe o que você quer? Aonde você quer chegar? Se o teu celular te faz pecar, corte-o. Se o teu amigo te faz pecar, se afaste dele. Se tua televisão te faz pecar, desligue-a. Mude completamente. O que eu quero? Eu quero ter uma intimidade com Deus. Eu vou atrás disso. Eu quero viver plenamente com a minha família. Eu vou atrás disso. Eu quero ser bem-sucedido, honrando a Deus na minha carreira. Eu vou atrás disso. Mas lembre-se, sempre com Deus. E para fechar, eu quero trazer isso aqui. Veio agora na minha cabeça, não sei por que eu quero trazer para vocês. Eu, outros, Deus. Outros pode ser eu. Outros pode ser eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, minha namorada, meus amigos. Outros. Onde eu estou, onde está Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais nos aproximamos. Quanto mais longe de Deus, mais nos afastamos. Eu não posso carregar essas pessoas.
para perto de Deus. Mas se eu me aproximar de Deus, eu estou fazendo a minha parte e Ele me ajuda com a outra. Através do meu exemplo e do meu testemunho, eu espero sim trazer amigos. Eu espero sim. Hoje eu tenho vocês aqui. Vocês já pensaram que em agosto de 2023 você estaria sentado assistindo um vídeo no YouTube, no Zoom? Talvez a pessoa que esteja vendo isso agora esteja vendo em 2024, 2025. Você já pensou você estar aqui e falando sobre Jesus? Sendo que tem várias outras coisas. Futebol. Vídeos pornográficos. Desenhos. Cara, eu adoro desenho. Poderia estar vendo desenho. Eu poderia hoje estar na casa de um amigo, tomando cerveja. Mas eu não fui porque tinha um oracional. Ainda estou com torcicolo, ainda estou com um monte de dores aqui. O remédio que minha mãe me deu está fazendo efeito e acho que está falando de Deus também. Leva isso para vocês. E para a gente fechar. E fechar com muita graça, com quase 1 hora de oracional. E com vocês aqui sem nem pestanejar. E eu tô felizão. Obrigadão, gente, por isso. Né? Eu tô aqui hoje estilo Kinder Ovo. Tirei tudo. Tava tão agoniado comigo que eu arranquei foi tudo hoje. Eu vou compartilhar mais uma vez uma das músicas, como eu falei para vocês. Vou aumentar. E essa música eu vou deixar ela toda para vocês. Tá? Essa foi uma das músicas que moveu fortemente a minha vida durante este período. E se vocês quiserem, fala comigo que eu mando ela para vocês, tá? Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, E aí, quem pintou o mundo? fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o Vermelho vermelho em em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, Feche os seus olhos. fez a noite escura, desenhou Presta atenção na a clara letra. lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Enquanto você está ouvindo essa música, se concentra um pouco. Qual foi a última vez que você olhou na janela e viu a cor da lua, agora que está escuro, sabe? A cor do céu, a cor das estrelas, Quem pintou o mundo, a cor do sol, quem escolheu a cor, quando está amanhecendo. o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma As diversas tonalidades. Quem escolheu os tons. Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Essa frase, a cruz foi o pincel do autor, é maravilhosa. Pintando a minha história. Porque foi com essa cruz que ele nos salvou. Assinou na obra que sou eu. E na assinatura está escrito. Deus, Pintou
minha vida com o sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Oh, 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 ele pintou minha vida. Pintou minha vida com sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Oh, pintou meu interior com sua glória. Oh, 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 minha história, e ela não tinha cor. sim. O maior pintor do mundo pintou a minha e a sua história. E você, porque eu tô falando direto pra você. Você que tá me olhando. Tem mais gente aqui? Tem. Mas eu tô falando pra você. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Ele te pintou. Ele te fez uma obra de arte. Ele morreu numa cruz e usou essa cruz para pintar você. Para você não enxergar o quão lindo, o quão belo, o quão forte, o quão filho de Deus é, ao ponto de se permitir que as coisas do mundo te afaste, permitindo com que você seja curado e não volte aos pés dele para agradecer, permitindo que você vá para o mundo e volte a receber as lepras. O maior pintor do mundo te escolheu para você viver perto dele. Recebe isso para você. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho eu subo esse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar, tá joia? Fiquem à vontade. Que Jesus abençoe imensamente nossa vida e nossas famílias. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração de vocês e até quinta-feira. Shalom.